Olá pessoal, vamos falar agora sobre remarcação de preços de produto. A gente acessa a partir do menu Cadastros, Outros, Remarcação de preços. Nós temos duas maneiras de fazer remarcação de preço no sistema. A primeira é remarcação por compra, tá? Ou seja, o sistema vai analisar para a gente todas as notas de compra, todos os pedidos de compra que nós concretizamos em um determinado período. Então eu posso vir aqui, informar esse período, se tem alguma liberação aqui, buscar, não tem nenhuma nesse período, vou colocar um período um pouco maior. Então ele trouxe para mim os produtos que eu comprei naquele período. Deixa eu habilitar os filtros aqui novamente, só para a gente falar um pouquinho sobre esses flags aqui em cima. Qual o preço que eu quero remarcar, qual a tabela de preço, né? Se eu quero ordenar por código ou por descrição aquela listagem, se eu quero calcular a margem por preço de compra ou preço médio, né? Que preço de compra sendo o preço da última compra, preço médio, o preço médio de estoque. Se eu quero usar o markup para o sistema aplicar o markup que a gente definiu lá no cadastro do produto e já me sugerir o preço de venda, ou se eu não quero fazer isso, e se ao final, quando eu confirmar a minha remarcação, se essa remarcação gerar uma nova margem, um novo markup, se eu quero automaticamente atualizar esse markup no cadastro de produto. Então imagina o seguinte, que eu tenho determinado produto que eu disse que eu quero trabalhar com 50%. Eu posso vir aqui, ativar isso ou não. Digamos que eu ativei. Quando eu buscar as compras desse período, o sistema vai me trazer o preço de compra que foi praticado nesse período e vai aplicar o meu markup que está lá no meu cadastro de produtos, digamos que seja 50%. Ao aplicar 50%, eu vou ter um novo valor de venda, provavelmente. Mas digamos que eu olhe para esse valor de venda e fale, não, esse produto ficou fora do mercado, com 50% ele vai ficar muito caro. Ou não, com 50% eu fiz uma compra muito boa, com 50% ele vai ficar muito mais barato do que está praticado no mercado, dá para eu ganhar um pouquinho mais. Então eu vou lá e aumento ou diminuo o preço que me foi sugerido com base no markup. Se eu fizer isso e confirmar, o sistema vai aplicar o novo valor de venda que eu pratiquei. Só que ele vai manter o meu markup em 50%. Se eu marcar esse flag aqui, significa que, além dele atualizar o meu preço de venda porque eu manipulei manualmente, ele vai pegar esse novo markup que ele vai calcular com base nesse novo preço de venda que eu informei e vai no meu cadastro de produtos e entender que esse vai ser o meu novo markup daqui para frente. Então, aqui o sistema me sugere o preço de venda com base no markup e se eu marcar aqui, qualquer alteração no preço de venda, ele vai recalcular o markup e atualizar na tabela de produtos novamente. Voltando aqui na nossa listagem, o sistema vai me trazer o produto, qual foi a quantidade, quanto que eu tenho em estoque, qual a quantidade comprada nesse período, qual foi a data da última compra naquele período, qual o percentual de desconto máximo que eu tenho na minha tabela de produtos, qual foi o valor unitário nessas compras, qual o meu valor médio de estoque e aqui o meu valor de venda. Então, refletindo aquilo que eu falei, digamos que eu entenda que eu posso vender esse produto a 7,50. Então, a minha margem, meu markup, ele vai passar para 87,50 contra 60, que é o que está na tabela. Então, aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, se você praticar 7,50, você vai estar tendo uma margem de 87,50%. Se você mantiver a margem atual, o teu preço atual vai ficar 6,40. Aí você toma a decisão. Faço isso para todos os produtos. Aqui eu vou colocar um valor de, propositalmente, um valor de vou botar R$2.000. Está me dando 85%, ficou azul também.
Digamos que eu venda esse produto por... Esse não é um bom exemplo porque ele está com valor zerado. Deixa eu pegar esse aqui. Digamos que ele está me sugerindo 80% de margem, mas digamos que nesse caso eu queria trabalhar com 50%. Então o que ele está me dizendo aqui? Ó? Em azul, é sempre que eu tiver que ao final da minha remarcação, ele está me dizendo que se está azul é porque eu vou passar a vender mais caro do que está o meu preço atual. Se ele mudar para essa cor aqui alaranjada, é porque com esse markup que eu estou mandando o sistema praticar, ele vai ficar mais barato do que o meu preço de venda atual. Tá? Aqui eu vou botar 50% nisso aqui também. Essa quantidade de casos decimais eu já falei em outro vídeo, mas só para reforçar, isso é parametrizado no sistema. Tá? E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso acumular esses dados. O que é esse acumular os dados? Digamos que eu queira fazer várias análises. Né? Então eu quero, ou essa listagem aqui está muito grande, tem 10 páginas de produto para eu analisar. Eu analisei 5, mas eu preciso sair agora, não vou conseguir fazer as outras 5. Eu posso vir aqui, acumular os dados, o sistema vai gravar esse parcial que eu já fiz, mas não vai replicar isso na tabela de preço. Quando eu voltar aqui e quiser continuar o meu trabalho, eu vou vir aqui e vou buscar os acumulados. Ele vai vir e vai trazer aqueles produtos para eu continuar fazendo a minha análise. Tá? A partir do momento que eu clico em efetivar a remarcação, aí ele vai pegar esses preços e vai remarcar na tabela de venda. Tá? E a outra maneira de remarcar produtos é por classe e grupo. Aqui eu não estou olhando se eu já comprei esse produto, em que período, se eu comprei ou não esse produto. Aqui eu estou dizendo o seguinte, sistema lista para mim todos os produtos da loja 1, da tabela de preço varejo. Aqui é a mesma coisa, né? Ordenado por código, qual a margem em cima de qual custo que eu quero, se eu quero atualizar markup ou não. E aqui é que entra, que vai entrar os filtros. Eu quero do grupo, né? Deixa eu ver aqui. Restaurante, bebidas. Tem mais alguns outros filtros aqui, né? Fabricante, código, parte do nome do produto, status, só os ativos, todos. E aí eu vou buscar. Cliquei em buscar, ele vai trazer na base de dados todos os produtos que respeitam aquele critério, né? Então, posso voltar aqui ainda e fazer o seguinte, eu quero um valor único de preço de venda. Isso é mais quando é um grupo bem linear, né? Que os produtos têm o mesmo preço. Então, eu posso remarcar todos com o mesmo preço. Ou posso chegar aqui e falar, quero aplicar na minha tabela um aumento de 10%. Então, ele vai pegar o meu preço de venda atual e aplicar 10% de reajuste. Tá? Vou aumentar a minha tabela em 10%. O restante é a mesma coisa. Eu posso chegar aqui, acumular, né? Ou posso efetivar essa remarcação. Tá? Aqui, em mais ações, eu vou ter que copiar tabelas de preço. Digamos que eu tenha mais de uma tabela de preço, né? Eu falei lá que o sistema permite isso. Né? E digamos que eu tenho uma tabela de preço de varejo e tenho uma tabela de preço para clientes fidelizados. Uma maneira rápida de eu fazer isso, a remarcação dessas duas tabelas, eu remarco a primeira, digamos a varejo, com o meu preço normal, copio, né, isso pode ser feito a qualquer momento, copio a tabela de preço da varejo para a tabela de preço VIP, né? Essa loja só tem uma tabela de preço, mas se tivesse duas, eu ia escolher aqui a VIP e eu faço a cópia. Então ele vai copiar a tabela de preço do varejo para VIP, vai ficar igualzinha no primeiro momento. E digamos que essa tabela de preço do VIP, ela seja uma tabela para clientes cadastrados com 10% de desconto. Eu vou vir aqui, vou fazer a pesquisa para todos os produtos na tabela de preço VIP e vou aplicar 10% de desconto, tá? Ou 10% de acréscimo. Posso informar aqui o percentual que eu quero aplicar para mais ou para menos. Tá? Bom,
todos esses produtos que eu for remarcando, ele já vai direto para a tabela de preço, dependendo se eu acumulei ou se eu efetivei. Para quem trabalha com etiquetando os próprios produtos, a gente tem aqui a impressão de etiquetas. Então, saindo da tela de remarcação, eu vou vir na tela de impressão de etiquetas. Aqui ele me mostra vários modelos de etiquetas que a gente tem, tá? Eu vou escolher aqui qualquer uma, vou pegar essa modelo de gôndola aqui. Eu tenho que dizer em qual porta a minha impressora de etiqueta está instalada. E aqui o que eu quero buscar para remarcar, né? Eu tenho 3 opções. Eu quero buscar os produtos que foram remarcados e que eu ainda não imprimi a etiqueta para eles. Posso fazer essa busca. Então, tudo aquilo que a gente tiver, na verdade, seriam os que estão acumulados, né? Porque eu primeiro preciso imprimir a etiqueta antes de mandar esse preço para o sistema. Senão, eu atualizo o sistema e eu não estou com as etiquetas prontas ainda. E qual é a lógica? Eu chego lá, eu acumulo, não efetivo a remarcação, venho aqui e busco nos que estão para ser remarcados, imprimo a etiqueta e depois que eu tiver com as etiquetas em mão para poder ir lá e substituir nos produtos, aí eu vou lá e efetivo a remarcação no sistema. Porque é sempre mais lento você colar a etiqueta no produto do que você confirmar, né, efetivar a remarcação no sistema. Eu posso fazer essa impressão de etiqueta por classe e grupo. Aí, independente de eu ter remarcado o preço ou não, eu vou vir aqui, vou escolher um grupo e uma classe e um grupo e vou imprimir etiquetas para ele. Então, digamos que eu queira etiquetar todas as minhas bebidas, né? Eu quero somente os itens com estoque, ou todos os itens, somente uma linha de produto. Quero um produto específico, vou vir aqui e vou colocar qual é o produto que eu quero. Posso buscar, quando eu buscar, ele vai vir aqui para listagem. Posso vir aqui e incrementando, ó, ele me sugeriu uma etiqueta, eu posso ir aumentando uma etiqueta em todos os produtos. Eu posso zerar a quantidade de etiquetas de todos os produtos. Ou eu posso atribuir a quantidade de estoque para a quantidade de etiquetas. E essas que estão negativas, certamente ele não vai imprimir, né? Porque está com estoque negativo. Feito isso, eu posso imprimir etiquetas da página atual, que só teve pouco produto, só deu uma página, ou posso imprimir todas as etiquetas que aquela busca me trouxe. E aí ele vai mandar todas essas etiquetas em sequência para a impressora. Por último, eu tenho aqui também a busca por promoção. Então, a gente cadastrou a promoção lá do Dia das Crianças. Eu tenho que informar aqui o código da promoção. Deixa eu buscar lá que eu não lembro. E aí ele vai me trazer aqueles produtos que eu coloquei em promoção e eu posso já deixar inclusive essas etiquetas impressas para no dia da promoção colar nos produtos. Tá? Basicamente essas são as funções da rotina de remarcação e de impressão de etiquetas. Importante, né? Eu vou até simular aqui para vocês. Sempre que vocês entram no sistema pela primeira vez, ele pede para instalar um módulo, né? E quando não tem esse módulo, ele abre uma janelinha, te informa que não conseguiu identificar o módulo no computador e te dá a opção ali de fazer o download. Tá? Essa função de impressão de etiqueta é uma tela que precisa desse módulo. Nem todas precisam, mas essa precisa. Então, quando eu clicar aqui, se eu tiver com esse módulo desinstalado, que eu acabei tirando ele ali, ele vai me dar essa mensagem. Eu parei ele e aqui ele vai me dizer que precisa desse módulo instalado. Eu vou instalar esse módulo, tá? Posso fazer o download dele
compactado ou do executável direto. Eu vou fazer o download dele aqui, cliquei aqui, ele faz o download. Eu vou instalar esse módulo. Eu não vou fazer isso porque no meu já está instalado. Depois que eu instalar esse módulo, essa telinha ela desaparece. Tá? Deixa eu iniciar ele aqui novamente. E aí, se eu entrar lá, ele vai identificar e não vai me pedir mais para instalar. Pronto. Tá ok? Então, é basicamente isso que a gente tinha para falar. Com isso, a gente conclui o nosso treinamento dos cadastros. É muito importante, né, que todos esses conceitos de cada um desses cadastros estejam fixados, que vocês entendam e aprendam cada um. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessário, porque assim como aqui na parte de produção a gente já começou a ver alguns conceitos de tipo de operação que pode ter ficado muito solto, né? No inventário a gente também já viu. Daqui para frente, a partir dos próximos módulos, esses conceitos vão ficar cada vez mais presentes e é importante que a gente entenda de onde vem cada informação que vai ser utilizada no sistema daqui para frente, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.